Everyone thought this dog playing volleyball was fake until they saw it for real. Ele faz coisas que até mesmo um profissional que está jogando não faz, que é o posicionamento na quadra, né? Então, às vezes a bola está de um lado aqui, ela sai para o outro lado, ele não vai ficar de costa, ele vira para a bola para poder bater sempre de frente. Justamente viu no Instagram e é por isso que esse sucesso todo é dele saber jogar direitinho na quadra. Então, ele é a habilidade aí, nota 10 para ele. Nas redes sociais a gente achava que era tudo corte, né, que pegava os melhores takes, mas aqui a gente viu que ele jogou, performou o jogo inteiro, assim, muito bem, é muito legal mesmo. Doesn't matter how old you get, your siblings will always prank you. This fish saw a chance to escape, and he took it.